Ao longo da nossa vida, sempre nós estamos diante de escolhas. Escolhemos o que comer, o que vestir, se vamos passear ou não, qual a escola que vamos estudar, qual o emprego que nós vamos trabalhar, qual cidade que vamos morar e assim por diante. As escolhas, quando elas são bem feitas, elas terão consequências positivas. No entanto, se as escolhas forem mal feitas, as consequências serão negativas. Se eventualmente alguém escolhe mal, ela pode perder dinheiro, pode perder emprego, pode perder amigos, pode perder bens, pode perder até a sua própria família. Por outro lado, se as escolhas forem bem feitas, essa pessoa pode ter dinheiro, ter um bom emprego, ter uma boa vida profissional, bem como também pode reunir o seu grupo de amigos e ampliar o seu círculo de amigos e também manter e ter uma boa família. Isso como consequência positiva de ter tido uma boa escolha. Então, essa questão de escolha, ela faz parte do nosso cotidiano. Podemos escolher entre sermos prudentes e imprudentes. O motorista de trânsito precisa ser prudente ao dirigir o seu veículo. Como também nós podemos escolher entre fazer o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o justo e o que não é justo, entre o verdadeiro e o falso e assim por diante. Ou seja, esta dualidade que nós temos entre o bem e o mal, ela sempre vai nos acompanhar. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, especialmente no texto de Deuteronômio, ali Deus está dizendo ao povo de Israel que este povo escolha a vida. Eu gostaria de ler esse texto, é Deuteronômio, capítulo 30, versículos 15 até o versículo 20, e o texto diz da seguinte forma: Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para a possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Este é o texto de Deuteronômio, capítulo 30, versículos 15 até o versículo 20. Por que será que Deus colocou diante do povo de Israel esta pergunta? A quem vocês querem servir? A vida ou a morte? É bom sempre lembrar que o povo de Israel, neste momento, ele estava prestes a entrar na terra prometida. Esse texto de Deuteronômio faz parte de um discurso de Moisés, um dos seus últimos discursos para com o povo de Israel. E agora o povo de Israel está diante da terra prometida, a Canaã, e Deus está dizendo a eles: vocês escolhem entre a vida e a morte. Por que será que Deus fez esta questão tão importante para o povo de Israel? Eu poderia colocar 3 motivos ou possíveis motivos pelos quais Deus pergunta ao povo a quem eles queriam servir, a vida ou a morte. O primeiro motivo, nós poderíamos dizer que o povo de Israel não era um povo tão fácil assim. Seguidamente, Deus tinha que chamar esse povo de volta para junto de si. O povo, muitas vezes, era rebelde, porque vivia uma vida em pecado, e Deus, então, sempre o chamava de volta para junto de si. Então, esse talvez seja o primeiro motivo pelo qual Deus coloca diante deles esta escolha entre a vida e a morte. Uma segunda
razão pela qual Deus coloca diante deles esta pergunta é que eles estavam diante de um grande empreendimento, que era a conquista da terra de Canaã, a terra prometida, e para que eles não perdessem o foco, então, eles precisariam se voltar para Deus e escolher a vida. Uma terceira razão pela qual nós podemos talvez dizer que Deus tem colocado esse povo diante dessa pergunta é porque eles estavam sempre rodeados de diversas opções de outros deuses que poderiam facilmente tirar este povo do foco. Então, essas seriam talvez 3 razões, ou possíveis razões, pelas quais Deus coloca, então, esta pergunta diante deles, a quem eles querem seguir ou servir, a vida ou a morte. Ao fazermos uma ponte desse texto para a nossa realidade, para nós nos tempos de hoje, assim como Deus disse ao povo de Israel que eles escolhessem a vida, isso nós temos no final do versículo 19, assim Deus também está dizendo a cada um de nós para escolhermos a vida. Se nós comparamos a nossa vida com a vida do povo de Israel, a gente vai perceber que nós não somos diferentes deles. As pessoas continuam sendo as mesmas, o ser humano continua sendo o mesmo. Muda-se o tempo, porém, as pessoas continuam sendo pecadoras e precisam também desta intervenção de Deus na sua vida. Então, assim como Israel se afastava do Senhor, nós também muitas vezes nos afastamos de Deus. Por outro lado, também, Deus vem ao nosso encontro porque nós também estamos diante de um empreendimento que é a entrada na terra prometida. E a nossa terra prometida é a Canaã celeste. Não é uma terra material, mas é a nossa vida espiritual, é o céu que está nos esperando. Pela morte ou através da vinda de Jesus, nós estaremos na eternidade, queremos estar na eternidade. E não queremos perder o foco enquanto aqui estivermos rumo à eternidade. Não podemos perder o céu por capricho nosso, por coisas que nós fazemos e que dessa forma possam nos afastar de Deus e nos afastar da eternidade. Então, esta palavra também é para nós, para que nós mantenhamos o nosso foco rumo à eternidade. E não muito diferente do povo de Israel, também nós estamos rodeados de muitos deuses. Assim como o povo de Israel tinha deuses que estavam acompanhando e parece que estavam perto deles, assim também hoje as pessoas, elas estão rodeadas de muitos deuses. Mas como assim? Os deuses muitas vezes estão perto da gente, nós os construímos, nós vivemos com eles e às vezes até nós os servimos. Aí vocês vão me perguntar, mas como assim? Como nós podemos ter esses deuses tão perto da gente? Eu vou dizer a você, quando você não abre mão de um interesse seu por causa do Evangelho, esse seu interesse passa a ser o seu Deus. Vamos colocar um exemplo aqui. Como é que você lida com o seu tempo? Nas suas 24 horas, você tem um tempo disponível para estar no momento de oração, de estar na presença do Senhor, de orar, de meditar na sua palavra? Não, se você não tem, porque outros compromissos, outro conteúdo está ocupando a sua mente e o seu tempo, e que você não disponibiliza de um tempo para com o seu Deus, então essas outras coisas passam a ser os seus deuses. Assim nós podemos ampliar como a forma como nós lidamos com os bens materiais, com a nossa mente, com a nossa inteligência, com a nossa vida e também especialmente com os nossos compromissos. Hoje as pessoas têm muitos compromissos na sua vida e esses compromissos muitas vezes deixam as pessoas distantes de Deus e, portanto, passam a ser o seu Deus. Vamos pegar um exemplo. Se no final de semana você tem um culto na sua igreja, mas você assumiu um outro compromisso no lugar de estar na presença do Senhor, pode ter certeza de que esse compromisso passou a ser o seu Deus naquele momento. Então, vejam que os deuses estão muito perto da gente e podem estar nos afastando de Deus, do Deus verdadeiro, do Deus correto e justo, por causa de capricho nosso, porque nós não estamos atentos a essa questão de quem são esses outros deuses que podem estar ao nosso lado ou esteja talvez levando a gente a fazer aquilo que não é correto. Então, o que Deus espera do seu povo?
Assim como Deus esperava que o povo de Israel o seguisse, Deus espera que o seu povo também hoje o siga, que o povo escolha o bem, que o povo guarde os seus mandamentos, que as pessoas se abstenham de outros deuses que possam tirá-las do foco e que haja um engajamento dentro do reino de Deus. Deus espera da gente engajamento dentro do seu reino. Portanto, Deus espera de nós lealdade, Deus espera de nós confiança, Deus espera de nós consagração total. Eu quero finalizar este vídeo dizendo que através de Jesus, Deus deu as maiores provas de amor para com a humanidade, para que as pessoas possam seguir a Jesus, que é mais seguro. E quando Deus então coloca diante de nós também esta escolha entre a vida e a morte, que nós escolhamos a vida. E quem é a vida? Jesus dá a resposta: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, Jesus é a vida. Seguir a vida é seguir Jesus, é estar nos caminhos de Jesus, é viver o Evangelho de Jesus no nosso cotidiano. Deus abençoe, portanto, a todos vocês, a todos nós, que a gente possa seguir a vida, seguir a Jesus, escolher sempre a Jesus, estar e colocá-lo acima de todas as coisas. Um grande abraço e a bênção de Deus.